Tem algo estranho acontecendo na sua casa, e você já percebeu. Coisas travando sem explicação, clima pesado, pessoas se afastando, e você não sabe de onde vem isso. Isso não é coincidência. Muitas vezes é inveja entrando de forma silenciosa, até de quem está perto. Mas hoje você vai orar um salmo que fecha sua casa e bloqueia toda essa influência. Fica comigo até o fim, porque essa oração é pela sua casa. Senhor, eu venho diante da tua presença agora. Não com palavras bonitas, não com religiosidade vazia. Eu venho com o coração aberto, com o peso que eu tenho carregado, com tudo aquilo que eu sinto, mas que às vezes não consigo nem colocar em palavras. Eu venho porque eu preciso de ti, porque a minha casa precisa de ti, porque a minha família precisa de ti. E antes de qualquer coisa, eu quero declarar o que a tua palavra diz. Porque tu disseste em Salmos 91, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E eu escolho hoje habitar nesse lugar. Eu escolho me posicionar debaixo da sombra das tuas asas. Não porque eu sou perfeito, não porque eu nunca errei, mas porque eu creio que o teu amor é maior do que qualquer coisa que o inimigo tentou fazer contra mim. Eu declaro sobre a minha vida o Salmo 91. Eu declaro que tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Eu declaro que nenhuma arma, nenhum feitiço, nenhuma inveja, nenhum olhar carregado, nenhuma palavra maldita lançada contra mim e contra a minha casa terá poder, porque a tua palavra é um escudo, e hoje esse escudo está sobre mim e sobre todos os que moram comigo. Eu sei que tem gente que está ouvindo essa oração agora com o coração partido, com um cansaço que não é só do corpo, com uma sensação de que algo está preso, travado, bloqueado. E eu quero te dizer, você não está sozinho. Deus me colocou aqui, nesse momento, para orar contigo. Essa oração não é só minha, ela é sua também. Então coloca a sua mão sobre o seu coração agora. Fecha os olhos se você puder e respira fundo. Porque o Espírito Santo está aqui. Ele está no lugar onde você está. Ele está na sua casa, no seu quarto, na sua sala. E ele veio para fazer o que nenhum ser humano consegue fazer. Ele veio para limpar o que o inimigo sujou, para restaurar o que foi roubado, para devolver o que foi destruído. Pai, eu peço que a tua presença encha cada canto dessa casa, cada cômodo, cada parede, cada porta, cada janela, que nenhum espírito estranho consiga permanecer onde o teu espírito habita. Tu disseste na tua palavra que maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E eu creio nisso. Eu creio nisso com todo o meu coração. Que essa oração seja um ponto de virada. Que a partir de hoje, algo mude. Que a atmosfera dessa casa mude. Que o ambiente que antes estava pesado, sufocante, cheio de tensão, seja transformado em um lugar de paz, de leveza, de alegria, de tua presença. Porque onde o Senhor está, ali há liberdade. E eu decreto liberdade sobre essa casa agora, em nome de Jesus. Eu decreto que os planos do inimigo contra essa família estão desfeitos. Eu decreto que toda a teia que foi tecida nas sombras, toda a armadilha preparada no escuro, toda estratégia levantada contra a prosperidade, a saúde e a paz dessa casa, está cortada agora, pelo sangue de Jesus, pelo nome que é acima de todo nome. Que essa oração que começa agora seja como fogo que purifica, como vento que renova, como água que limpa. Que cada palavra que for declarada aqui abra portais no espiritual e feche portas que estavam abertas para o mal. Senhor, nós te adoramos. Nós te reconhecemos como Deus. E nós declaramos que essa casa pertence a ti, agora e para sempre. Em nome de Jesus. Senhor, eu preciso ser honesto diante de ti agora, porque tem algo que eu preciso nomear. Tem algo que não pode mais ficar escondido, que não pode mais ser ignorado, que não pode mais ser chamado de coincidência. A tua palavra diz em Efésios 6:12 que não temos que lutar contra o sangue e a carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E eu creio nisso. Eu creio que existe uma guerra real acontecendo ao redor de tudo aquilo que me pertence. E eu quero que quem está me ouvindo agora entenda isso também. O que está acontecendo na sua casa não tem uma explicação natural. Aquela briga que surgiu do nada. Aquele relacionamento que esfriou sem motivo. Aquele dinheiro que some antes de chegar. Aquela doença que aparece quando tudo parecia bem. Aquela sensação de que você dá um passo para frente e 2 para trás. Isso não é azar. Isso não é destino. Isso é guerra espiritual. E toda guerra precisa de um guerreiro que saiba lutar. E você está aqui hoje porque Deus te escolheu para lutar. Não para ser vítima. Não para se encolher no canto. Mas para se levantar, abrir a boca, declarar a palavra e tomar de volta o que o inimigo roubou. Provérbios 14:30 diz que a inveja é podridão dos ossos. Ela não é pequena. Ela não é inofensiva. Ela é uma força destrutiva que age nas sombras, que se disfarça, que se esconde atrás de sorrisos, de abraços, de palavras gentis. Tem gente que convive com você todos os dias, que te visita, que entra na sua casa, que olha para o que você tem, para o que você construiu, para a família que você formou, para as conquistas que você alcançou. E por dentro, algo diferente do que os lábios expressam está acontecendo. E essa energia, esse espírito de inveja, entra junto com essa pessoa. Entra pela porta que você abriu com hospitalidade. E vai se instalando. Vai criando raízes. Vai sufocando as bênçãos. Eu sei que isso pode parecer forte, mas a palavra de Deus é clara. E eu prefiro te dizer a verdade com amor do que te deixar vulnerável por omissão. Porque você merece saber o que está enfrentando. Você merece estar preparado. Você merece ter as ferramentas espirituais para proteger tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Me conta nos comentários agora. De qual estado você está ouvindo essa oração? Escreve aqui embaixo, porque eu quero saber de onde vem a minha família espiritual. Quero saber onde essa palavra está chegando. E saiba que o fato de você estar aqui não é coincidência. Deus te trouxe até esse momento com um propósito. Pai, em nome de Jesus eu declaro agora que todo espírito de inveja que foi enviado contra essa pessoa que está me ouvindo está sendo desmascarado, está sendo exposto, está sendo arrancado pela raiz. Tu disseste que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. E eu seguro essa promessa agora. Eu a coloco como um muro ao redor dessa vida, dessa família, dessa casa, que todo olhar de inveja que poisou sobre essa casa seja neutralizado agora. Que toda palavra falada nas costas, toda maldição lançada em momento de ira ou de ciúme, todo pensamento carregado de desejo pelo mal, seja quebrado pelo poder do sangue de Jesus. Que nenhum feitiço, nenhum trabalho, nenhum encantamento feito no escuro contra essa família tenha mais força a partir de hoje, Senhor. Tu és mais poderoso do que qualquer força das trevas. Tu és maior do que qualquer estratégia do inimigo. E essa família que está aqui hoje, de joelhos diante de ti, declara: nós somos do Senhor. Nós estamos cobertos pelo teu sangue. E ninguém, absolutamente ninguém, tem poder sobre o que Deus selou. Em nome de Jesus, amém. Senhor, agora eu entro em um lugar mais profundo dessa oração. Porque não basta reconhecer a guerra. É preciso lutar. É preciso avançar. É preciso tomar posição e declarar com autoridade aquilo que a tua palavra nos deu o direito de declarar. Tu disseste em Lucas 10:19 que nos deste autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. E nada nos prejudicará. E eu tomo essa autoridade agora. Eu a tomo com fé. Eu a tomo com determinação. Eu a tomo sabendo que não sou eu quem luta, mas o Senhor que luta por mim. Eu decreto a quebra de toda corrente espiritual que foi colocada sobre essa vida. Toda corrente de fracasso que vem se repetindo de geração em geração. Todo padrão de derrota que parece se renovar cada vez que as coisas estão prestes a melhorar. Todo ciclo de dor, de perda,
de sufocamento espiritual. Eu decreto que essas correntes estão sendo quebradas agora, uma por uma. Pelo nome de Jesus. Eu sei que você já tentou. Eu sei que você já orou antes. Eu sei que às vezes parece que o céu está fechado, que as suas orações não estão chegando a lugar nenhum. Mas eu quero te dizer uma coisa. Deus ouviu cada oração que você fez no escuro. Ele ouviu quando você chorou no banheiro sem que ninguém visse. Ele ouviu quando você caiu de joelhos no meio da madrugada sem saber mais o que pedir. Ele estava lá. E Ele está aqui agora. Presta atenção no que você está sentindo agora, na sua casa, na sua mente, na sua alma. Isso que você está carregando, esse peso que não te deixa avançar, essa sensação de que algo está preso, não vai embora sozinho com o tempo. E enquanto fica parado, esse ciclo se repete, uma e outra vez. Por isso existe a corrente espiritual de 21 dias. Não é só um conteúdo, é um clamor diário. Uma guia com orações, salmos e passos proféticos para cortar a bruxaria, a inveja e as correntes invisíveis que estão atacando o seu lar. Não é para todo mundo. É para quem não aguenta mais. Se o seu coração está batendo forte agora, Deus está te chamando. O primeiro comentário está lá por uma razão. Clica. Começa hoje. Porque o que você não enfrenta hoje pode destruir o seu amanhã. Pai, eu intercedo agora por cada pessoa que está me ouvindo. Cada uma delas tem um nome, tem uma história, tem uma dor específica, tem uma corrente específica que o inimigo usou para tentar detê-las. E tu conheces cada detalhe. Tu sabes o que nenhum ser humano sabe. E é por isso que eu confio essa intercessão às tuas mãos. Que o fogo do Espírito Santo desça agora sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família representada aqui. Que esse fogo queime tudo aquilo que não é de Deus. Toda amargura, todo ressentimento, toda mágoa que ficou guardada e que foi abrindo porta para o inimigo. Que esse fogo purifique e restaure. Eu decreto liberdade agora. Liberdade real. A liberdade que Jesus comprou na cruz. Porque ele disse em João 8,36 que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E eu decreto essa liberdade sobre você agora, sobre a sua mente, sobre as suas emoções, sobre a sua casa, sobre o seu futuro. Em nome de Jesus. Senhor, agora eu quero orar de um jeito muito específico, porque a tua palavra nos ensina que podemos decretar uma coisa e ela nos será firme. Jó 22:28 diz isso. E eu vou decretar agora sobre cada parte dessa casa, sobre cada cômodo, sobre cada espaço. Porque a casa não é só uma estrutura de tijolos e cimento. A casa é um altar. A casa é um território. E todo território precisa ser consagrado ao Senhor. Eu decreto proteção sobre a porta de entrada dessa casa. Que nenhum espírito de inveja, de maldição, de bruxaria ou de malícia entre por essa porta. Que o sangue de Jesus seja a marca sobre a serventia dessa casa, assim como o sangue do Cordeiro foi a marca sobre as portas do povo de Israel no Egito. Que o anjo do Senhor esteja posicionado nessa entrada e que nada que venha com intenção de destruir consiga passar. Eu decreto proteção sobre a sala, sobre o lugar onde a família se reúne, onde as conversas acontecem, onde a vida se desenrola. Que esse espaço seja cheio da presença de Deus. Que qualquer visitante que entre carregando energias negativas, espíritos de discórdia ou intenções ocultas, seja neutralizado imediatamente pelo poder do Espírito Santo. Eu decreto proteção sobre os quartos, sobre o lugar do descanso. Porque o inimigo ama atacar durante o sono, ama plantar pesadelos, perturbações, insônias, medos noturnos. Mas a tua palavra diz em Salmo 121:3 que aquele que te guarda não tosará nem dormirá. E eu decreto que o guardador de Israel está de vigia sobre cada quarto dessa casa. Que o sono seja tranquilo, restaurador e cheio da paz de Deus. Eu decreto proteção sobre a cozinha, sobre o lugar onde o alimento é preparado. Que toda bênção sobre o sustento dessa família seja preservada. Que a escassez não entre, que o suficiente se torne abundante.
Que a mesa dessa casa seja abençoada assim como a mesa que o Senhor prepara diante dos inimigos, como diz o Salmo 23. Se você está ouvindo essa oração agora e sente que sua casa precisa dessa cobertura, escreve o seu nome aqui nos comentários. Só o seu nome. Porque eu quero incluir você e a sua família nessa corrente de oração. Porque você não está orando sozinho. Estamos orando juntos. Isaías 54:17 diz que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo será por nós condenada. Essa é a herança dos servos do Senhor. E eu decreto essa herança sobre você agora, sobre o seu nome, sobre o nome da sua família, sobre o endereço onde você mora. Pai, que os teus anjos acampem ao redor dessa casa, que a tua glória seja a proteção, o muro, o escudo, que tudo que foi planejado contra essa família no escuro seja exposto e desfeito pela luz da tua palavra. Em nome de Jesus, eu decreto que essa casa está blindada. Essa casa é do Senhor. Essa casa está protegida. E assim será. Em nome de Jesus. Senhor, agora o meu coração clama por algo que vai além das paredes. Clama pelos que habitam dentro delas. Porque não adianta a casa estar blindada se as pessoas dentro dela estão feridas. Não adianta a proteção de fora se por dentro os corações estão partidos, as relações estão estilhaçadas, os filhos estão perdidos, os casais estão distantes. E eu sei que tem gente ouvindo essa oração agora que está carregando exatamente isso. Uma família que era unida e que foi sendo separada aos poucos. Um casamento que começou cheio de amor e que hoje está cheio de silêncios pesados. Filhos que se afastaram, parentes que viraram estranhos. E eu quero que você saiba que Deus vê isso. Ele não está alheio à dor da sua família. Ele não está distante do choro que você engoliu para não preocupar os outros. Ele está aqui. E Ele é o Deus que restaura, o Deus que reúne o que foi disperso, o Deus que repara o que foi quebrado. Deuteronômio 28:7 diz que os inimigos que se levantarem contra nós serão derrotados diante de nós, que virão contra nós por um caminho e fugirão por 7. E eu decreto isso sobre cada membro da sua família, que tudo que o inimigo levantou para destruir os seus relacionamentos, para separar o que Deus uniu, para criar distância onde devia haver amor, está sendo derrubado agora. Pai, eu oro pelos filhos, por aqueles que estão perto e pelos que estão longe, por aqueles que ainda frequentam a sua casa e pelos que já saíram e que às vezes você não sabe nem onde estão. Senhor, Tu conheces o endereço de cada um deles. Tu conheces o que eles estão enfrentando. Tu conheces os caminhos que eles estão tomando. E eu peço que a Tua mão de proteção esteja sobre eles onde quer que estejam, que os Teus anjos os guardem, que o Teu Espírito os alcance. Eu oro pelo casamento, por aquela relação que foi atacada pela inveja de fora e pela irritação de dentro. Que a ternura volte, que a paciência volte, que o amor que estava lá no começo seja renovado pelo Espírito Santo. Porque o que Deus uniu, nenhuma força das trevas pode separar. Essa oração é para você de forma individual. Deus está ouvindo o seu nome agora. Ele está vendo a sua situação específica. Ele está agindo no que você não consegue ver. E eu peço que você creia nisso. Que você receba essa oração, não como palavras bonitas, mas como uma intervenção divina na sua vida, na sua casa, na sua família. Salmo 128 diz que bem-aventurado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, que comerá do trabalho das suas mãos, que sua mulher será como videira frutífera dentro da sua casa, que os seus filhos serão como plantas de oliveira em derredor da sua mesa. E eu decreto essa bem-aventurança sobre essa família agora, em nome de Jesus. Senhor, chegou o momento da virada, porque essa oração não termina no clamor, ela avança para a vitória, porque isso é o que a Tua palavra nos ensina, que depois da tempestade vem a bonança, que depois do luto vem a alegria, que depois da noite vem a manhã. E eu declaro agora que a manhã chegou para essa família, que a estação de seca acabou, que o tempo da restauração começou.
Jó foi um homem que perdeu tudo: a família, o sustento, a saúde, os amigos. Ficou sozinho com as suas feridas e com um Deus que parecia silencioso. Mas a palavra diz em Jó 42:10 que o Senhor restaurou o cativeiro de Jó quando ele orou pelos seus amigos, e o Senhor aumentou ao dobro tudo o que Jó tinha. O dobro. Não igual ao que era antes, o dobro. E eu decreto esse dobro sobre a sua vida agora, sobre tudo que foi perdido, sobre tudo que foi roubado, sobre tudo que foi destruído, que a saúde que foi atacada seja restaurada, que as finanças que foram sufocadas sejam liberadas, que os relacionamentos que foram rompidos sejam reconciliados pela graça de Deus, que o sonho que foi enterrado ganhe vida novamente, porque nosso Deus é o Deus da ressurreição. Ele não só restaura, ele ressuscita. Salmo 23 nos diz que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, que ele nos faz repousar em pastos verdejantes, que ele nos guia mansamente para junto das águas. E mesmo quando caminhamos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque ele está conosco. E eu declaro isso sobre a sua vida agora, que onde quer que você esteja, mesmo que seja no vale mais escuro, o Senhor está com você. E o seu cajado e sua vara te consolam. Pai, que a alegria volte para essa casa. Não a alegria superficial que depende das circunstâncias, mas a alegria profunda que vem do Espírito Santo. A alegria que nenhuma situação consegue roubar. A alegria que é a nossa força, como diz Neemias 8:10. Que essa casa seja um lugar de riso, de celebração, de gratidão. Que as pessoas que entram aqui sintam a diferença. Sintam a presença de Deus. Sintam que esse é um lugar ungido, protegido, abençoado. Eu decreto fartura sobre essa mesa. Decreto paz sobre esses relacionamentos. Decreto saúde sobre esses corpos. Decreto propósito sobre essas vidas. Decreto que a bênção de Deus transborda sobre tudo que essa família toca. Que as suas mãos sejam ungidas para produzir. Que os seus planos sejam guiados pelo Espírito. Que os seus passos sejam ordenados pelo Senhor. Que a restauração seja completa. Que não falte nada. Que a tua graça cubra cada buraco, cada ferida, cada espaço vazio que o inimigo tentou deixar. Porque tu és o Deus que completa, o Deus que supre, o Deus que enche de volta o que foi esvaziado. Em nome de Jesus, Senhor, eu chego agora nesse momento da oração com o coração cheio de gratidão. Não gratidão por aquilo que eu vejo, mas gratidão profética por aquilo que eu creio. Porque Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. E eu escolho exercitar essa fé agora. Eu escolho agradecer antes de ver. Eu escolho celebrar antes de colher, porque é assim que funciona o reino de Deus. Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta é nenhum, ninguém. Nenhuma força, nenhum inimigo, nenhum espírito, nenhuma pessoa, nenhuma estratégia das trevas tem poder suficiente para deter aquilo que Deus decidiu abençoar. E Ele decidiu te abençoar. Ele decidiu proteger a sua casa. Ele decidiu restaurar a sua família. Não porque você é perfeito, mas porque Ele é fiel. Eu quero que você entenda o que aconteceu nessa oração hoje. Você não só orou, você guerreou. Você se posicionou. Você levantou a voz quando o inimigo queria te manter em silêncio. Você declarou a palavra quando as circunstâncias mandavam você desistir. E isso tem peso no espiritual. Isso faz diferença. As coisas se moveram hoje. Talvez você não veja imediatamente, mas algo foi desatado no espiritual. Algo foi quebrado. Algo foi selado. E eu quero te dizer, continua. Não deixa essa ser a última vez que você ora com essa profundidade. Não deixa a correria do dia a dia te afastar da presença de Deus, porque é na presença dele que a proteção habita. É na intimidade com ele que a blindagem se renova. É no lugar secreto que as batalhas são ganhas antes mesmo de serem travadas. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que ficou até aqui, que não desistiu no meio do caminho, que orou mesmo com os olhos cheios de lágrimas, que declarou mesmo sem sentir,
que ficou de joelhos mesmo quando estava com vontade de se levantar e ir embora. Essas pessoas têm um coração que te busca de verdade. E tu disseste que aqueles que te buscam, te acharão. Que te buscarão e te encontrarão, quando te procurarem de todo o coração. Que assim seja, que a paz que excede todo entendimento, descrita em Filipenses 4:7, guarde os corações e as mentes de cada um que orou aqui hoje. Que essa paz seja um guarda-costas espiritual. Que ela proteja os pensamentos, neutralize a ansiedade, afaste o medo e instale a certeza de que Deus está no controle. Senhor, sela essa oração com o teu poder. Que cada palavra declarada seja como semente lançada em terra boa, que produza fruto 30, 60 e 100 por um. Que os resultados apareçam, na saúde, nas finanças, nas relações, na paz dessa casa. E que quando aparecerem essa pessoa saiba, foi Deus, foi a oração, foi a fé que não desistiu. Em nome de Jesus, eu declaro que está feito, está decretado, está selado. Amém. Senhor Jesus, eu chego até Ti agora com tudo, com cada pedaço da minha vida, com as partes bonitas e com as partes quebradas, com as conquistas e com as vergonhas, com a fé e com as dúvidas, com a força e com o cansaço. Eu venho inteiro, porque é assim que Tu me chamaste, não para aparecer diante de Ti com uma máscara de que está tudo bem, mas para vir como sou, ferido, real, necessitado, e encontrar em Ti o que nenhum lugar nesse mundo consegue oferecer. Porque Tu não és apenas um nome que se grita numa oração. Tu és o Filho de Deus vivo. Tu é aquele que deixou o trono, desceu até onde eu estava, tomou o meu lugar, carregou a minha culpa, morreu a minha morte e ressuscitou para que eu tivesse vida e vida em abundância. E hoje eu quero fazer mais do que pedir proteção. Hoje eu quero me entregar. Eu me entrego a Ti, Jesus. A minha casa eu entrego. A minha família eu entrego. Os meus filhos eu entrego. O meu casamento eu entrego. As minhas finanças eu entrego. O meu futuro eu entrego. Os meus medos eu entrego. As minhas inseguranças eu entrego. Tudo o que eu tenho guardado comigo com força de punho fechado, hoje eu abro as mãos e ofereço a Ti, porque nas Tuas mãos é mais seguro do que nas minhas. Tu disseste em Mateus 11:28, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. E eu estou aqui, cansado de tentar resolver sozinho, cansado de carregar o que é pesado demais para um ser humano carregar. Cansado de fingir que estou bem quando por dentro estou gritando. E eu aceito o Teu convite agora. Eu vou até Ti. Eu me rendo, porque eu sei que Tu és o único que salva. Não existe proteção verdadeira fora de Ti. Não existe paz verdadeira fora de Ti. Não existe restauração verdadeira fora de Ti. Atos 4:12 diz que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E esse nome é Jesus. 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 Eu decreto sobre a minha vida agora que Jesus é o Senhor, não só das minhas orações, mas da minha casa, das minhas decisões, do meu tempo, do meu dinheiro, dos meus relacionamentos, de tudo. Que Ele reine em cada área, que Ele seja a fundação sobre a qual essa família está construída. Porque toda casa edificada sobre a rocha, nenhuma tempestade derruba. E para quem está ouvindo essa oração pela primeira vez, para quem nunca entregou a vida a Jesus de verdade, eu quero te dizer, esse é o momento. Não existe momento mais certo do que agora. O Espírito Santo está se movendo agora. O coração está aberto agora. A porta está aberta agora. Entra. Recebe. Entrega. Porque Ele está esperando por você. Ele deixou as 99 ovelhas para ir atrás de você. E Ele te encontrou aqui hoje. Jesus recebe essa vida. Recebe essa casa. Recebe essa família. Seu Senhor de tudo. E que essa entrega não seja só uma emoção de um momento, mas uma decisão que muda para sempre. Que transforma. Que renova. Porque Tu fazes novas todas as coisas. Que todos que oraram hoje saiam diferentes, mais leves,
mais livres, mais cobertos, mais certos de que estão nas mãos do Deus que nunca falha. Obrigado por ter ficado até aqui. Essa oração foi feita para você. Se ela tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir. Inscreve no canal para não perder a próxima oração. E olha ali na tela, a próxima já está esperando por você, porque Deus ainda tem muito mais para falar ao seu coração. Amém.